Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Como é bom nós estarmos juntos, celebrando a Deus por mais uma noite que Deus tem falado aos nossos corações de uma forma poderosa. Você já louvou, o Espírito Santo já falou, quebrou maldições, salvação de almas. Eu não sei para que o pastor antes chama a gente, né? Não sei para quê. Estava aí, meu filho, já vai até 9 horas. Eu falei, vai, meu, vai. Mas eu tenho certeza que você saiu de casa, você precisa ouvir uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Obrigado, pastor Anderson. Deus abençoe a sua vida de uma forma muito poderosa. A toda essa igreja, que eu tenho uma alegria sempre que posso e recebo o convite de servir com muita alegria. Muito obrigado. Transmito meu abraço à pastora Manu. Deus abençoe. Reverendo Wesley Coutinho, uma alegria. Pastor Erli, Deus abençoe. Aquele dia ele estava viajando, hoje ele está presente, né? Glória a Deus, Deus abençoe a vida do reverendo, a vida do pastor Erli, casal que tanto amamos e respeitamos. Abracei ele ali e falei, rapaz, que honra, hein? Glória a Deus, Deus seja louvado pela sua vida. A minha esposa, que mais uma vez me acompanha, Deus abençoe a vida da minha amada esposa, em nome de Jesus. Queridos, na saída, com autorização dos nossos pastores aqui, se puder, colocar, nós vamos estar numa mesinha lá fora, pode, reverendo? Nem falei contigo agora, estou falando agora. Lá fora, alguns obreiros vão arrumar para a gente lá. Você tem como abençoar a nossa vida, abençoar o nosso ministério. Nós não somente vendemos, como é minha esposa que faz. Você vai receber o pão do céu aqui agora. E lá fora você compra o pão de mel. Um pão de mel caseiro. É uma casquinha de chocolate com recheio de doce de leite e bolo. O negócio é pentecostal. E não vai quebrar sua dieta não, tá? Por quê? Porque ele é consagrado. Como assim, pastor Miquel, é consagrado? Se quiser engordar, engorde. Se quiser emagrecer, emagrece. Se é casado, o casamento melhora ainda mais. E se é solteiro, até dezembro pode ser o ano do milagre de Deus na sua vida. Tá bom? Brincadeiras à parte. Passe lá por apenas R$7. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso ministério. Você vai ser com certeza abençoado. Pastor, eu não gosto de chocolate. Encontre pelo menos 2 pessoas do teu lado que com certeza eles gostam. E você vai abençoar a vida delas nessa noite. Ok? Vamos lá. Desde que eu recebi o cartaz, Deus queimou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar ao teu coração. Apocalipse capítulo de número 3, localize o versículo de número 7. Apocalipse capítulo de número 3, localize por gentileza o versículo de número 7. Apocalipse capítulo de número 3, o versículo de número 7. Deus abençoe a maestrina aqui, que vai me ajudar mais uma vez. Fica tranquilo que o lanche é por conta do reverendo depois, tá? Tem 2, você pode escolher quem que vai pagar seu lanche hoje. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Está no telão? Está no telão. Versículo de número 7 diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Vamos ler, eu vou contar até 3, e você em voz de coro, eu vou ler de acordo com o telão aqui, para que você possa ler juntamente conosco. Você que está sem Bíblia, olhe para a tela, para que nós possamos ler em voz de coro. Vamos lá? 1, 2, 3... E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Diga assim: o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Encontre pelo menos 2 pessoas pentecostal do teu lado, diga para ele assim: hoje Deus coloca na tua mão uma chave de acesso. Tem alguém acreditando nessa palavra? Se assente glorificando e exaltando o nome de Jesus, para a honra e para a glória do nome dele. Olhe para cá, me preste alguns minutos da sua atenção. Prometo que eu não vou demorar, mas eu quero ser fiel ao texto que Deus queimou no meu coração para compartilhar ao teu coração. O livro do Apocalipse para muitos é um livro que assusta, mas na verdade Apocalipse significa revelação. Aquele que estava oculto no seio do Pai tem um desejo de ser revelado. E o cenário bíblico mostra que João
o discípulo amado é o único discípulo que não morreu de uma forma trágica. Pelo contrário, vai morrer em sua velhice. Deus preserva ele para trazer uma revelação que seria dado ao Apocalipse. O livro de Apocalipse é totalmente escatológico daquilo que está acontecendo e daquilo que ainda há de acontecer até o arrebatamento da igreja. A história diz que no período em que esse moço, esse profeta de Deus e esse evangelista estava numa ilha chamada Ilha de Patmos, atualmente na Grécia, a revelação da palavra irá descer sobre a vida dele, porque o imperador chamado Domiciano, que era o imperador de Roma nesse período, tenta matar a vida de João, assim como fez com os outros apóstolos. A história diz que ele prepara um tacho de azeite bem quente e manda jogar João lá dentro. Quando João cai lá dentro, de uma forma milagrosa, ele não morre. O imperador manda tirar ele com medo de matá-lo, vai exilá-lo a essa ilha chamada Patmos, para que com o tempo, ele pela sua velhice, toda pessoa que era destinada a essa ilha, é como se fosse uma prisão perpétua. E João, ele vai ser levado para essa ilha. Quando ele chega nessa ilha, o texto bíblico vai dizer, a partir do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9, ele vai declarar: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e da paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele vai declarar qual era a sentença que ele estava nessa ilha. Todo prisioneiro, ele carregava no peito qual era a sentença do seu crime, e João, ele declara qual era a sentença. Ele estava preso por causa da palavra, ele estava preso por causa do testemunho. Quando Deus vai revelar a ele, vai ele escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, ele vai começar a declarar sobre essas 7 igrejas que o próprio Deus tinha o interesse de falar, sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O texto que nós escolhemos para a nossa prédica de hoje é exatamente sobre a igreja de Filadélfia, e nós lemos logo no versículo 7 que ao anjo que está na igreja em Filadélfia, ele vai receber uma ordem de Deus. O anjo aqui é a tipologia do pastor. Observe que há uma ordem para toda mensagem que Deus entrega. Deus primeiro fala com o anjo da igreja, para depois falar à igreja. Observe que todas as 7 igrejas existe um anjo que era responsável em receber as mensagens. Então a ordem não foi primeiro para a igreja, não. A ordem primeiro foi para o pastor da igreja. E toda a igreja tem o seu pastor. E todo aquele que anda debaixo de submissão, ele é abençoado. Porque tem gente que fala: olha, Deus me revelou algo grande. Se Deus te revelou algo grande, chega para o seu pastor, conversa com ele, porque antes que seja liberado, Deus também precisa falar com o seu pastor para você ter autorização para exercer o que você está pensando. Só que ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ele começa a dizer e escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. E qual era a necessidade de Deus falar a essa igreja de Filadélfia? Filadélfia significa amor fraterno, e era uma cidade pequena, era uma igreja pequena, uma igreja que estava vivendo um período de perseguição, uma igreja que deveria guardar a sua fé. E a ordem de Deus para eles, sabendo que eles estavam passando por aflições, Deus começou a encorajá-los. E qual é o objetivo da palavra? O objetivo da palavra é nos encorajar a enxergar pelos olhos da fé aquilo que Deus é poderoso para fazer. A Bíblia diz que tudo que nós estamos vendo, na verdade, não se começa por aquilo que é matéria, se começa por aquilo que é espiritual. Então quer dizer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Eu vou repetir: o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Só que a Bíblia nos dá um conselho para nós lutarmos as nossas guerras. Todo mundo que me ouve nessa noite tem uma guerra. Todo mundo que me ouve nessa noite tem uma luta. Todo mundo que me ouve nessa noite tem uma dificuldade. Só que a Bíblia nos aconselha dizendo assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais resistir às astúcias ciladas do diabo. E a Bíblia ainda fala-nos um conselho dizendo: a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, hostes malignas da maldade que tem se levantado contra nós. Guarde isso no seu coração para você nunca mais esquecer. Se a guerra é espiritual, eu não tenho como vencê-la com guerras carnais. Se a guerra é espiritual, eu não tenho como acessar aquilo que Deus preservou para a minha vida com armas carnais. Por quê? Porque tem gente que tenta resolver do jeito dele, tem gente que tenta resolver da forma dele, tem gente que tenta resolver com a força do seu braço. Mas o salmista Davi, ele vai nos declarar no Salmos 20, versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A nossa esperança é que existe um Deus que luta pelas nossas vidas. É por isso que de todas as palavras proféticas que você ouve, você tem o fruto da paciência, precisa ser gerado dentro do teu coração, porque o tempo de Deus fazer não é na nossa hora, não é do nosso jeito, não é do nosso modo. Eclesiastes 3:1 vai declarar que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Só que se eu preciso viver aquilo que Deus prometeu para a minha vida, eu tenho que colocar uma palavra no meu vocabulário e na minha prática, que muitos não têm a paciência. E qual é a palavra? Esperar. Ninguém tem a capacidade de esperar. No mundo que nós vivemos, no mundo de velocidade, ninguém tem a paciência de esperar nada. Mas eu vou te dar um versículo para você levantar a sua mão e dar glória. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pastor Wesley, a palavra esperar tem a mesma raiz da palavra esperança. Ou seja, quem aprendeu a esperar em Deus é porque ele tem esperança que vai acontecer alguma coisa nova. Quem aprendeu a esperar em Deus é porque ele sabe que existe um Deus que peleja pela vida dele. Eu vou te dar outro texto para você se alegrar. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se viu e não se ouviu um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha por aqueles que nele esperam. Que trabalha por aqueles que nele esperam. Ou seja, quando eu estou esperando em Deus, eu não estou perdendo tempo. Tem gente dizendo: eu não sei para que você está esperando na campanha de 7 dias, eu não sei para que você está esperando na oração da madrugada, eu não sei que você está esperando porque todo domingo você vai para a igreja e nada de novo acontece. Mas aquele que aprendeu a esperar em Deus é porque existe uma esperança raiando no teu coração, dizendo: eu não estou vendo hoje, mas eu estou crendo que Deus vai fazer. Eu não estou vendo hoje, mas eu creio que Deus vai trabalhar. Eu não estou vendo hoje, mas eu sei que Deus está agindo. Por quê? Porque 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 7 diz que nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. O que é caminhar por fé, pastor Miqueias? É ver o que ninguém vê, é acreditar no que ninguém acredita, mas também é chegar aonde poucos chegam pelos olhos da fé. Jeremias capítulo 17, versículo 17 diz: bendito é o homem cuja sua esperança está onde? No Senhor. Eu estou esperando em Deus e eu creio que essa quinta-feira vai ser diferente. Por quê? Porque enquanto eu deposito a minha força em Deus, Deus está dizendo: eu vou te dar a força necessária para continuar acreditando na promessa. Eu vou te dar a força necessária para você continuar acreditando naquilo que eu liberei sobre a sua vida. Só que no versículo de número 7, o texto bíblico vai dizer que o anjo está escrevendo e recebe uma mensagem ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Avisa para esta igreja que vocês neste exato momento vão receber daquele que é santo, daquele que é verdadeiro. E quem é ele? Jesus Cristo. O próprio João vai escrever que no meio dos 7 candelabros ele passeava no meio deles. Ou seja, Jesus sempre será aquele de destaque em nosso culto. Ele continua andando no nosso meio. É ele que precisa brilhar em nossas reuniões. Quando ele está no meio, ele brilha. Por quê? Porque quem brilha não é o cantor, quem brilha não é o pregador, quem brilha não é o pastor. Quem brilha no nosso meio se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nesta noite ele já está aqui operando em nosso meio.
Só que vai nos dar uma orientação dizendo o que tem a chave de Davi. Eu preparo pela primeira parte, porque a campanha fala sobre a chave da vitória. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Ei, meu Deus do céu, com essa fé aí não vai não, irmão. Não chega nem no vinho, ainda mais a tória. Vamos lá, com força e autoridade, chave da vitória. 1, 2, 3. Se eu preciso de uma chave, a chave se torna inútil se não existe uma porta para usá-la. A chave se torna inútil se não existe uma porta para acessá-la. Quando está falando sobre a chave de Davi e menciona sobre esse rei, que é o rei mais respeitado até nos dias de hoje, se você for em Israel, a memória de Davi é respeitada como o maior rei que Israel teve. A história vai dizer, Isaías capítulo 22 vai falar sobre essa chave de Davi também. Existia um homem que chamava Eliaquim, que era responsável em guardar essa chave, e foi o libertador do povo em um certo período de tempo. E ele faz essa conexão com a chave de Davi, porque a chave de Davi é como se fosse um código no mundo espiritual que acessava qualquer porta. Por quê? Porque hoje, no nosso tempo, temos como codificar uma chave, sim, para todas as portas, mas na maioria das vezes o segredo muda de acordo com a porta. Mas a chave de Deus é diferente. Se no mundo físico, para cada porta precisa ter um código, no mundo espiritual existe uma chave que é capaz de abrir todas as portas. Existe uma chave que é capaz de abrir todas as portas. E essa chave é a chave dele, a chave de Davi. Só que o texto vai nos aconselhar dizendo assim: olha, a porta que ele abre, ninguém fecha. Primeiro eu quero te ensinar algo aqui. Falar sobre um Deus que abre porta é muito bom, porque todo mundo está atrás de Deus para Deus abrir alguma porta. Seja na saúde, seja na empresa, seja no relacionamento conjugal, seja nos filhos que estão afastados. Todo mundo deseja que Deus abra uma porta. Só que o Deus que nós servimos, Ele não se relaciona conosco só quando a porta abre. Ele se relaciona conosco também quando a porta se fecha. É difícil dar glória, mas é uma realidade. O Deus que relaciona com o seu povo não é um Deus que só abre portas. Por quê? Porque se fosse um Deus que só abrisse portas, seria fácil se relacionar com Ele. Mas de vez em quando, Deus da eternidade, Ele diz: filho, existem portas que eu preciso abrir, mas existem portas que eu preciso fechar. E adivinha uma coisa, nem toda porta que está aberta significa que Deus está lá. Assim também como nem toda porta que está fechada significa a ausência de Deus. Às vezes Deus está conosco na porta aberta, mas também Deus está conosco na porta fechada. Tem gente que está me ouvindo aqui nesta noite, que se não fosse Deus evitando de você entrar por algumas portas, você não tinha família, você não tinha casa, você não tinha ministério, você não tinha nem saúde mais. Mas Deus fechou lá atrás dizendo: você não está enxergando, mas a porta que eu estou fechando aqui hoje é para te livramento, para te preservar de algo pior. Só que um Deus que se relaciona conosco é um Deus que fala que tem uma chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu teria muitas coisas para aplicar nesse texto, mas eu quero me ater somente à palavra que o Senhor vai liberar a partir do versículo 8, sobre aquele que ele abre e sobre aquele que ele fecha a porta. Porque a igreja de Filadélfia vai declarar, dizendo assim no versículo 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Por quê? Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Observe o versículo 8, parte A, para você dar glória. O texto primeiramente vai nos ensinar dizendo assim, ó: eu sei as tuas obras. Quem é que está falando? O dono da igreja. Então quer dizer, olhe para mim para você dar glória, o dono da igreja conhece as nossas obras. Os donos da igreja conhecem o que eu faço. Pregador, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você não precisa passar o currículo de ninguém para o dono da igreja. Ele conhece cada um pelo nome, ele
Ele conhece cada um e consegue contar os cabelos de cabelo da tua cabeça. Antes de você ser gerado, Ele já te conhecia. Porque tem gente que vem para a igreja e diz assim: ah, mas fulano está andando desse jeito, ah, mas fulano está tendo esse comportamento. Deixa fulano cuidar da vida dele, meu filho, porque o dono da igreja conhece cada um. E Ele está dizendo nessa noite: eu conheço bem as tuas obras. Só que Ele vai continuar dizendo assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, pus uma porta aberta, pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. E por que a porta veio aberta? Está no texto: porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu vou aplicar para você da glória. Está vendo essa pessoa que está do teu lado? Não é todo dia que ela está com vontade de dar glória, não. Não é todo dia, não. Sabe essa pessoa que está do teu lado? Não é todo dia que ele tem força para dobrar o joelho e orar, não. Não é todo dia que ele tem força para pegar a palavra e ler uns 4, 5 capítulos. Não é toda quinta-feira que ele tem força para vir para a igreja, levantar a mão, exaltar, se envolver com o culto. Por quê? Porque às vezes as lutas nos abatem, às vezes a luta vem nos tirar a força que temos. Só que o texto bíblico está dizendo assim, ó: já que eu conheço a tua obra, e eu já sei que você não tem força todos os dias, é por isso que a porta já veio aberta. Porque tem dia que nem força para colocar a mão na maçaneta você tem, mas o Deus que te conhece, Ele está dizendo: eu já pus diante de você uma porta aberta, uma porta aberta, uma porta aberta. Só que olhe para cá, a porta aqui no grego é túria, a porta aqui no grego é túria, e túria significa você ganhar acesso a algo que estava restrito. Qual é o significado dessa porta? Me forneceu um acesso a um lugar que estava restrito. Encontre pelo menos 2 pessoas que estão do teu lado. Encontre, vê se ele está com cara de gente que tem fé. Se ele não tiver com cara de gente que tem fé, compartilhe a fé com ele. Diga para ele assim, ó: a porta que Deus está colocando diante de você. Não, melhora para ele pegar. Diga assim, ó: a porta que Deus está colocando diante de você é uma porta que vai te dar acesso àquilo que estava restrito. Aos teus olhos estava impossível de chegar lá, mas eu vim como profeta de Deus para declarar: a porta já está aberta, o acesso está liberado hoje. Alguém levantou a mão para receber e eu vou profetizar. Eu ouvi barulho de glória do meu lado direito, eu ouvi barulho de glória do meu lado esquerdo, porque esse é o poder da palavra. Deus não precisa da minha ajuda para te visitar, Ele precisa apenas da palavra ser pregada, que Ele cumpre o efeito dela. E Deus trouxe alguém aqui nessa quinta-feira para dizer: o que estava sendo um empecilho, eu acabei de liberar agora, porque a porta foi aberta. Eu vou profetizar na vida de alguém. O caso na justiça tem anos e você está dizendo: eu acho que vai ficar travado o resto da vida. Deus está dizendo: celebre, porque a porta acabou de ser aberta. Vai liberar o acesso. Ah, mas o meu marido não é crente, faz muitos anos que eu busco a unção para Deus libertar ele. Deus está dizendo: a porta acabou de ser aberta, tu vai acessar o outro lado. O que estava restrito vai acabar de ser liberado agora. Ah, mas eu tenho planos profissionais e parece que eu não consigo avançar, não consigo vencer. Faz mais ou menos assim pelos olhos espirituais. Fecha os teus olhos e começa a enxergar a porta aberta, dizendo: eu vou passar por essa porta hoje. Deus vai me dar acesso àquilo que estava restrito. Deus vai me atravessar para o outro lado. A porta já está aberta, é só entrar. Só que o texto vai declarar 2 coisas. Diga comigo assim: pouca. Está fraco? Diga pouca. Força. Diga pouca. Força. Pouca no grego é nícaros. Nícaros é pequeno. Mas aliado àquilo que é pequeno, fala a palavra força. Força aqui é dunamis. Um dos derivativos da palavra dunamis que todo mundo conhece é dinamite, poder, força. Mas a etimologia da palavra força também aqui, dunamis, significa exército. Significa o que, igreja?
Significa o que, igreja? Como assim, pastor Miqueias? O que é que Deus está querendo nos ensinar? A força é pequena, mas você nunca anda sozinho. Como assim, pastor? Quem olha para você diga assim, mas ele não tem tanta força. Mas a nossa vitória não está na nossa força. A nossa vitória, o segredo da nossa vitória, porque o texto diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é isso, pastor? O que Deus está dizendo é, eu sei que a força é pequena, mas quando o diabo te olha, você nunca anda sozinho. Aonde você anda tem um exército andando junto com você. Alguém levantou a mão lá atrás, eu vou profetizar mais uma vez. No mundo espiritual, quando o diabo te olha, eu já falei isso aqui, vou repetir, ele não te enxerga de carne e osso. Primeiro que ele enxerga a marca do sangue do Cordeiro que te comprou com sangue precioso. E mesmo na pouca força, aquele que guarda a palavra tem um segredo. Eu nunca ando sozinho. Aonde eu ando tem um exército de Deus andando junto comigo. Aonde eu piso tem um exército de Deus pisando junto comigo. Aonde eu trabalho tem um exército de Deus trabalhando junto comigo. Aonde eu moro tem um exército de Deus caminhando junto comigo. Eu vou aplicar para você levantar a mão e dar glória. O diabo já jurou tantas vezes dizendo, agora com esse problema ele para, agora que essa enfermidade ela desvia, agora com essa decepção ele abandona a igreja. Mas todas as vezes que o diabo jurou que você ia parar, Deus disse, é nessa pouca força que meu exército vai chegar. Eu vou pegar na tua mão e te colocar de pé. Tu não caminha sozinho nessa guerra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para profetizar na vida de alguém. Pega na mão de pelo menos uma pessoa que está do teu lado. Você é profeta de Deus na vida dela. Pega na mão dela, pega na mão dele, porque é o Espírito Santo segurando na mão dela, dizendo assim, ó, a força está pequena. Diga para ela, diga para ela, diga, a força está pequena, o problema está grande, a dificuldade apareceu, mas Deus está dizendo, eu seguro na tua mão, porque no mundo espiritual tem um exército que te acompanha nas tuas guerras. Tem um exército que te acompanha nas tuas lutas. Tem um exército que te acompanha nos teus problemas. E Deus está me dizendo, acabou de chegar reforço do céu para Ieque Boa Vista hoje. Porque quem estava com força pequena, achando que iria parar, eu não saí de casa para passear, eu vim aqui ser profeta na vida daquele que acredita em profecia. E Deus está segurando na tua mão hoje, dizendo, eu te coloco de pé porque o meu exército está junto com você. Eu te coloco de pé porque o meu exército está junto com você. Eu te coloco de pé porque aonde você andar, existe um exército andando junto com você. Existe um exército que caminha com você. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que antes da palavra falar aí, a palavra fala aqui. E eu estou debaixo de uma palavra profética. Pastor, o antes já profetizou aqui hoje. Eu tomei posse essa semana. É semana de boa notícia da parte de Deus para a sua vida. A porta foi aberta. Eu não sei qual é o campo que você precisa da mão de Deus agindo. Eu não sei qual é a esfera que você precisa da mão de Deus trabalhando. Eu não sei qual é o problema que tem tirado a tua alegria, que tem tirado a tua paz. Mas profetiza para você mesmo dizendo, a porta foi aberta hoje. Não, profetiza para você mesmo, bata no teu peito e diga assim, a porta foi aberta hoje. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre, porque porta fala de acesso.
E na maioria das vezes uma porta só existe para te levar para outro ambiente. Deus está dizendo: eu já preparei o outro ambiente. A porta já está aberta a partir de hoje. A porta já está aberta a partir de agora. E qual é o conselho que o próprio Deus vai continuar dizendo a essa igreja de Filadélfia? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aí termina com um conselho dizendo: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Repito: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Coroa aqui fala de galardão. Coroa aqui fala de recompensa. E qual é o nosso maior galardão nessa terra, irmão? Se de nenhumas promessas se cumprirem, a maior será a salvação de Deus para a sua vida. Viver na eternidade com Ele para sempre. O nosso maior galardão é a eternidade. A nossa maior coroa é a salvação. E o conselho que Deus está nos dizendo é: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Mas pastor, nós estamos falando sobre aquilo que Deus vai liberar. Sim, eu não profetizo só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Deus vai te dar força para você viver uma vida de oração que você nunca viveu. Deus vai te dar força para você viver uma vida de leitura da palavra como você nunca viveu. Deus vai te dar força para você viver uma vida de jejum como você nunca viveu. Porque quando a sua vida está alinhada no mundo espiritual, pela fé você vai abrir a boca e dizer: acabou de ser liberado. E Deus olhar do céu e dizer: acabou mesmo, porque foi alguém que está alinhado com meus planos, alguém que está alinhado com meus projetos, para viver o sobrenatural na sua vida. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olhe para essa pessoa abençoada que está do teu lado e diga assim: celebre, porque a porta já foi aberta. No mundo espiritual, o que você está buscando já foi liberado. Deus só está te preparando para materializar aquilo que Ele já fez na eternidade. Alguém acredita nessa palavra? Alguém acredita nessa palavra? Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu não sei o que você precisa. Por quê? Porque num ambiente profético desse, cada um tem uma necessidade, sim ou não? Cada um tem um problema, sim ou não? Só que a chave que foi liberada tem poder para resolver todo o problema. A chave que foi liberada tem poder para te dar acesso a tudo aquilo que estava restrito. E eu tomo posse dessa palavra. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Por quê? A sua sexta-feira pode começar diferente. Eu não sei se será pelo WhatsApp, por ligação, por e-mail, mas Deus vai mostrar que a porta foi aberta. Vai chegar a boa notícia de Deus lá. Vai chegar a boa notícia de Deus lá. Eu quero que você feche os seus olhos e eu vou orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui que não aproveitou a oportunidade quando o pastor Anderson fez o apelo, mas Deus está dizendo: a porta da salvação está aberta diante de você. A porta da salvação está aberta diante de você. Feche os seus olhos, igreja. Nós queremos declarar a bênção de Deus nessa hora. Nós queremos declarar a unção de Deus sobre a nossa cabeça. Nós queremos declarar a virtude do Espírito Santo a nos habilitar a viver aquilo que o céu tem preparado. Se é força que você precisa, peça a Deus força agora. Enquanto o ministério de louvor vai adorar ao Senhor, o Espírito Santo tem poder para te visitar, para te renovar, para te transformar, para quebrar tudo aquilo que o diabo tem tentado construir na tua mente, tudo aquilo que o diabo tem tentado construir no teu coração. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Então eu convido você a fechar os teus olhos e começar a orar nessa hora. Eu convido você a fechar os teus olhos e pedir a força necessária de Deus nessa noite.
Eu preciso que você conecte o teu pensamento no trono da graça e comece a pedir a unção do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Começa a pedir força a Deus para você acessar aquilo que o céu tem preparado para a tua vida, e declara que o inferno vai ter que bater em retirada, porque o maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é aquele que te chamou para essa guerra, maior é aquele que está contigo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos adorar o Senhor. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. E é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar. Levante as suas duas mãos e declare isso. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. E é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Feche os seus olhos, Pai, a tua palavra foi pregada. E o Senhor, melhor do que qualquer um de nós, conhece a necessidade da tua igreja. O Senhor conhece a necessidade do teu povo, aquilo que o teu povo veio buscar nessa noite, aquilo que o teu povo veio pedir nessa noite. E pelo poder que há no teu Espírito Santo, nós oramos e declaramos a tua bênção sobre essa casa. Declaramos a tua bênção sobre esta família. Declaramos, Pai querido, sobre a vida de cada um dos teus servos que vieram buscar da parte do Senhor uma resposta. Oh Deus, o Senhor conhece os teus filhos que têm andado em fidelidade com a tua palavra. O Senhor conhece os teus filhos, Pai querido, que em meio às guerras, em meio às provações, a sua confiança está estabelecida no Senhor. E o pedido eu te faço, Pai, fortalece a vida da tua igreja, fortalece os teus filhos para viver aquilo que o Senhor tem preparado, porque há um galardão para todo aquele que permanecer fiel, há uma recompensa para todo aquele que permanecer fiel. Guarda essa casa, guarda essa família, que a luz do teu evangelho possa brilhar dentro desta casa. A essa pessoa que ainda está afastada da tua presença, que o Senhor possa, Pai querido, convencê-la pelo teu Espírito Santo a caminhar, a ser, Pai querido, um discípulo do Senhor, para que através da vida dele o teu nome venha a ser glorificado. Guarda esta igreja, guarda esta casa, guarda os membros congregandos, a todo o departamento, Pai querido, desta igreja, que venha estar blindado pelo teu Espírito Santo, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha ninguém abre. O Senhor colocou diante de nós nessa noite uma porta aberta, porque o Senhor viu a necessidade do nosso coração. O Senhor colocou diante de nós uma porta aberta que nos levará a acessar aquilo que estava restrito. Eu abençoo essa casa, eu abençoo esta família, para que o teu nome venha a ser glorificado. E quem acredita, diga glória a Deus. Tem alguém ainda que possa ser que você não veio na hora do apelo, você perdeu a oportunidade, mas você está dizendo no teu coração:
eu quero passar por essa porta. Qual é a porta? Eu quero passar pela porta da salvação. Eu quero acessar tudo aquilo que estava restrito à minha vida. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, e você será a terceira pessoa, porque Deus já salvou 2 pessoas aqui nessa noite. Aonde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida para o altar de Deus? Vem aqui na frente, porque eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua cabeça. Possa ser que você está tímido, mas Deus está te chamando para viver uma nova vida. Deus está te chamando para viver uma nova história. Tem alguém no nosso meio? O Espírito Santo de Deus te chama agora. Eu não estou te oferecendo religião. Religião não muda a vida de ninguém. Eu não estou te oferecendo placa de igreja. Placa de igreja não muda a vida de ninguém. Eu estou te oferecendo Jesus de Nazaré, que pode mudar a tua história. Venha correndo abraçar a cruz de Cristo. Venha correndo mudar de vida. E seja livre pelo poder do sangue de Jesus na sua história. Tem alguém? Eu pergunto um em nome do Pai. Aproveita que a porta da graça está aberta. Eu conto 2 em nome do Filho. O Filho te chama. Eu conto 3 em nome do Espírito Santo. Se nós não temos, a igreja aplaude e glorifica o nome do Senhor o mais forte que você puder. Se é para Jesus, aplaude direito. Deus abençoe. Que o mar vermelho tiver que passar, Chame logo este homem para te segura a tua ajudar. chave na mão aí. A oração já foi feita, mas segura ela na sua mão. Você vai declarar com essa chave na sua mão que o acesso já foi liberado para a tua vida. Se você crê nessa palavra que foi pregada aqui agora, segura ela na sua mão aí. Aí está escrito vitória. E quando eu contar até 3, nós vamos terminar agora esse momento. A oração da chave já foi feita, mas nós vamos terminar com você declarando: o acesso foi liberado. Oh, tem gente que entendeu, pastor Miquel. Quando eu falar 3, você vai dizer o quê? Hoje está tudo digital. O Breno está ficando milionário, porque tudo agora é facial. Põe o rostinho, a porta abre. Quando você coloca, aparece o quê? Acesso liberado, ou seja, que você pode entrar. Já tem uma face que apareceu, e nessa face era do cordeiro e do leão. Todo o acesso já foi liberado para a tua vida. Então você vai dizer forte: o acesso foi liberado, e vai dar a maior rajada de glória a Deus para Jesus. 1, 2, 3, vai! O acesso! De novo, vai! O acesso! Dá glória a Deus aí! O acesso foi liberado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor Jesus. O acesso foi liberado. Olha para essa pessoa linda que vai pagar sua janta agora, 5 minutos. Fala assim: quando você passar para o outro lado, lembra de mim. Fala: não me esquece não. A gente está na campanha junto. Fala com ele assim: quando você passar para o outro lado, lembra de mim, porque eu vou estar orando por você do outro lado também. Amém. Deus abençoe a tua vida. Pode ficar à vontade no seu lugar. Um dia nós éramos assim, crescemos, porque o Senhor nos abençoou. E da mesma forma sei que o Senhor está e vai continuar abençoando essas crianças. Que cada pai, cada mãe, cada membro da família delas que estão aqui possam ter o prazer de ver essas crianças crescerem, não apenas fisicamente, mas também na tua presença, na tua graça. Eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação divina do Espírito Santo esteja conosco e esteja com as nossas células. Não sois nós para todos sempre. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.